Oi, gente, conexão deu uma travada. Estamos aguardando aí o Antônio para iniciar a conversa. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Conexão deu uma travada, mas daqui a pouco a gente reinicia. Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso encontro, Projeto Primavera José de Alencar. E hoje a gente está recebendo o escritor Antônio Aguiar de Sales. A nossa conexão deu uma travada, mas eu acredito que ele esteja já tentando conectar novamente. Daqui a pouco a gente reinicia. E na conexão. Tem uma novidade que é o clube de leitura, né, da Casa José de Alencar. Muito interessante. Vão ter encontros aí virtuais. Faz parte da equipe da casa, está coordenando essa atividade. E quem tiver interesse tem todas as informações lá no site da Casa José de Alencar, né, que é o www.casajosedealencar.ufc.br. E quem quiser participar do clube é só se inscrever para participar junto com todas as pessoas que já estão inscritas aí, com a coordenação do Alfredo. A primeira leitura vai ser da obra Iracema. Enquanto isso, acompanhe, né, os nossos conteúdos, estão sendo produzidos aí pela equipe da casa, contando a história dos acervos, contando a história da própria casa como patrimônio histórico, falando um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve de mediação cultural na casa, né? É um trabalho bastante interessante, porque se relaciona com diversas áreas do conhecimento, a história, a literatura, a antropologia. Então, quem tiver interesse, né, de visitar quando a situação, né, permitir, e quiser levar um grupo, é só fazer o agendamento, né? As informações sobre agendamento também estão todas lá no nosso site e também nas nossas redes sociais. E nós estamos aqui, né, nessa última live do projeto Primavera José de Alencar, que é um projeto pensado para celebrar
a memória desse grande escritor, e não só isso, né, trazer novas leituras, releituras da obra de José de Alencar. Esse é o 5º encontro. Nós estamos recebendo hoje o poeta Antônio Aguiar. Daqui a pouco ele vai entrar, deve estar com algum problema de conexão, mas daqui a pouco ele vai entrar novamente para participar junto com a gente da live. O poeta, escritor Antônio Aguiar é autor dessa obra, né? Brevemente será lançada na casa de José de Alencar. Seria lançada agora em maio, mas a situação, né, da pandemia não permitiu que nós realizássemos o lançamento, mas brevemente nós lançaremos oficialmente esse livro na casa de José de Alencar. Gente, no site da casa tem todas as informações sobre o clube de leitura, sobre esses projetos. As lives passadas vocês podem acessar através da rede social da Casa José de Alencar, no Instagram. Nós tivemos aí a presença de diversos pesquisadores, né, falando sobre as obras do José de Alencar, sobre a produção intelectual, não só na área da literatura. Bem, acho que agora vai dar certo. O escritor aí está entrando. Hoje nós estamos recebendo o escritor, poeta Antônio Aguiar,
que é de Tianguá, né, região da Ibiapaba, e autor da obra O Cordel Alencarino ou Iracema e Sonetos. Vamos aguardar mais um pouco. As lives anteriores, Jéssica, estão aí nos vídeos do nosso Instagram. Só, acho que, se não me engano, só não tem a primeira live. Ocorreu um problema e a gente não conseguiu gravar, que foi com o professor Marcelo Peloge. Mas as outras estão lá nos vídeos. Aguardar mais um pouco. Escritor Antônio Aguiar. Parece que ele entrou agora. Vamos lá. Em versos, em poemas. Conta pra gente um pouco sobre essa questão. Ela correu da seguinte forma: eu li na apresentação de uma primeira edição da obra que Alencar teria escrito em versos. Ele chegou a compor cerca de 2.000 versos e não concluiu pela ausência de material à altura para pesquisa. E como ele era muito meticuloso, né, muito perfeccionista, abandonou a obra. Mas depois ele sempre voltava aos borrões, ao rascunho. Ele abandonou a obra, mas não abandonou o predicado. E resolveu transformar a poesia em prosa. Quando eu li isso, eu disse, eu vou realizar o sonho dele, transformar a prosa em poesia. Aí comecei o processo de escolha do formato, né, dos versos. Primeiro fui nas quadras, mas vi que ia alongar muito a obra. As redondas, que são os versos de 5 linhas, não truncava a obra, assim como as redondilhas. As cestilhas tentei, mas elas davam uma velocidade muito alta à obra. Não havia tempo para o leitor degustar. Eu resolvi fazer no soneto uma inovação que ainda não existia no cordel. É o primeiro. O soneto livre, ele preocupa-se somente com a rima e a fluência verbal. Ele não é tão meticuloso para fazer com a métrica. E o processo de criação deu-se instantâneo, lendo a obra, interpretando e compondo. E nesse processo, eu retornei ao cenário criado na época por José de Alencar, a ponto de ver as matas, os campos, os personagens, interagir com eles, acrescentar diálogos, suprimir outros. José de Alencar, ele estruturou Iracema em 33 capítulos e um prólogo e um epílogo. O prólogo é a primeira carta ao suposto doutor Jaguaribe, quando ele encaminha a obra ansioso pelos seus comentários.
A segunda carta do Dr. Jaguaribe é o epílogo, quando ele cobra o que pediu na primeira e diz como e por que escrever Iracema. Então eu trouxe essas duas cartas para a realidade atual, me coloquei como personagem central da narrativa e comecei a composição da obra. Uma outra nuance da obra é que ela tem 33 capítulos, mas a história começa no segundo capítulo. O primeiro capítulo seria o epílogo, com o índio Poti em cima de uma ribanceira na beira da praia, invocando as forças da natureza para proteger o amigo dele que está indo embora com o filho Moacir e o cachorro Japi numa jangada. Então ele invoca, por exemplo, o primeiro verso: verdes mares bravios da minha terra natal, onde desaguam os rios efêmeros do seco terral. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda, vossas tormentas acalmais, uma bandeira se desfralda. Serenai e alisai docemente, vagas, impetuosas correntes, um barco resvala sobre as ondas. Ou será uma afouta jangada, iniciando uma louca jornada que as nossas encostas ronda? Porque ávida deixa a costa cearense, aberta a grande vela ao fresco terral, aonde vai qual ávida Alcíone portuense, buscando na solidão do mar o rochedo local. E assim continua lá adiante o autor entra na narrativa dizendo: esta singélica e bucólica história carrego-a pressuroso na memória por todos os longos anos que vivi. Contaram-me quando a lua passeava no céu, as nuvens em imenso véu, ajeiteando as lindas várzeas onde nasci. Aí já passa novamente para o índio, ele vê o barco sumindo lá no horizonte. Aí deixa-me ver. Eu não me recordo dessa daí. Tá vendo problema com a conexão? Não, né? Não, tá ok, tá ok. Não. Aí lá adiante ele fala das saudades que ele vai ter, né? Não ouvirás mais o canto da jandaia, pululando nas frondes da carnaúba, o sol nascente perlongando a praia, o arrebol entre as folhas da macaúba. Não ouvirás mais o canto da jandaia. Isso é lindo demais, né? Aí vem um outro verso. O teu barco, a flor das águas resvalando, a bela morena ao sol pescando a Curimatã, o canto da Juriti à tarde enleando, os banhos nas mornas águas de manhã. Alencar construiu os personagens como sendo Martim Soares Moreno, né, que é o futuramente, com a expedição de 1612, começou a fundação do estado do Ceará. Martim Soares Moreno, que para ele é só o guerreiro branco ou coatiabo, né, o guerreiro pintado. Iracema, a virgem dos lábios de mel. O pai dela, o pajé Araquém. O irmão dela, Calbi. O índio Poti, que é o amigo do peito do guerreiro branco. O irmão dele, Jacaúna. E ele Zé de Alencar tirou o personagem de uma expedição de 1603 de Pero Coelho de Souza, índios mansos, para desbravar a região. E há aqui uma pequena controvérsia histórica que
Uma parte diz que eles retornaram, foram embora, a expedição fracassou por causa da grande seca de 1605, 1607. E já uma outra parte diz que foi uma batalha com os tabajaras no sopé da terra da Ibiapaba. Então eles teriam, isso no romantismo de José de Alencar, eles teriam voltado espavoridos, né? E o personagem Martins Soares Moreno teria ficado em função da amizade com o índio Puti. Ele teria se perdido no litoral norte do estado e chegou à Serra da Ibiapaba. Aí o começo, no segundo capítulo, diz assim: além, muito além daquela serra imponente, que sobranceira, azula bem pertinho do céu, nasceu Iracíndia, jovem, bela e envolvente, a ninfa selvagem, virgem dos lábios de mel. Cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe da palmeira. Sorriso mais doce que o favo da jati, a baúna. O espírito mais livre desta serra brasileira. Que a coça perto de todo o sertão. Roçando, deslizava com o pé grácil, nu. Ali campeava sua forte tribo guerreira, a grande e corajosa nação tabajara. Dominavam a exuberante serra altaneira, do Ipu a Ibiapina, de Viçosa ao Bajara. Um dia, ao pino do sol em açoite, banhava-se à sombra de uma oiticica, mais fresca que o orvalho da noite, saboreando o tênue chirriar da bica. Escondidos, os pássaros ameigavam o canto, sorrindo, Deus destinava-lhe um novo encanto, os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os seus Mas tá boa. Tá ok. Continuando com o primeiro capítulo. O aljôfar d'água ainda roreja, saiu do banho. Silêncio absoluto, o mundo queda-se embevecido. Seu nu para o mortal saía como um cruel lânio. De amor, de sonhos e de fascinação teria morrido. Enquanto repousa, prepara sua ágil ascuma. Pousado num galho próximo, canta o sabiá. Confabula com ele enquanto lépida empluma as flechas com as penas do gracioso gará. A graciosa ará, sua companheira e amiga, folga com ela, voa pelos ramos, não se fadiga, e de lá chama a virgem pelo seu nome. Iracema, remexe o uru de palha matizada, onde a selvagem traz os seus perfumes, a cacarecada, os saborosos petiscos para amainar sua fome. Ali estão os alvos fios de crautar para coloração, a agulha da juçara para a renda tecer, as tintas com que matiza o branco algodão, seus únicos pertences, funções do entardecer. Um rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os seus olhos que o sol não deslumbra. Algo há de inusitado na floresta. Diante de si a contemplá-la, um guerreiro vislumbra. Se for guerreiro e não algum mau espírito a rondar. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar,
o azul triste das águas mais profundas. Armas e ignotos tecidos estão o corpo a cobrir, mas não impedem Iracema de rápida o ferir. Haja o instinto de autodefesa silente, jucunda. Foi rápido o gesto de Iracema como o olhar. A flecha emplumada do seu arco partiu. Um veloz grunhido, gotas de sangue a borbulhar. O rosto do branco desconhecido se contraiu. Lesto levou a mão à espada. Mas Lesto ainda, sorrindo de lá, retirou, lembrando-se da religião da mãe amada e de tudo que ela, com carinho, lhe ensinou. Que a mulher é um símbolo de amor e de guarida. Sofreu mais na alma do que da ferida, e a expressão de sua face, em paz, ascendente predisposto, como uma flecha, o coração da Virgem feriu. Longe de si a Virgem, o arco e a uiraçaba foi lançando. E para o guerreiro correu sentido do que causava. A mão que ferira, mais rápida ainda ia estancando, compassiva e pressurosa, o sangue que derramava. Depois, Iracema, a flecha homicida quebrou, se auto-infligindo pela contenda causada. Uma haste ao desconhecido entregou, guardando para si a ponta farpada. Quebras comigo a flecha da paz, indaga o bravo desconhecido loquaz. Quem te ensinou, branco guerreiro, dos meus irmãos, a linguagem, nesta distante e insólita paragem deste povo valente e altaneiro? De onde viestes um guerreiro como tu, a essas lindas margens? Não, aí ele entra. Venho de bem longe, linda jovem sensata, de terras muito distantes desse teu belo Ipu. Terras que já possuíram os bravos irmãos teus, ferozes inimigos dos valentes pitiguaras. Hoje as possuem os bravos irmãos meus, Barganhas de Baturité com os Tabajaras. Bem-vindo seja o estrangeiro que vem aos campos dos Tabajaras, à casa de Araquém, o velho pajé, o pai de Iracema. Senhor absoluto desta tribo e sua aldeia, vamos, enquanto a mata o sol ainda clareia. A tarde emanava os sutis eflúvios de um poema. Aí ele vai com a Índia para Cabana, né? É bem recebido pelo pajé, mas tem Irapuã, que era o chefe dos guerreiros tabajaras, apaixonado por Iracema e não podia usufruir desse amor porque ela era uma virgem reservada ao deus Tupã. Ela detinha os segredos da Jurema, que consistia no fabrico de um licor que embriagava os índios e faziam a ponte entre eles e o deus Tupã. Eu acredito que hoje o Santo Daime do Pará ou da Amazônia, não me recordo bem. E ela tinha que manter a castidade ou perderia esses atributos. Então, durante a estadia dele na cabana, eles se apaixonaram, ela quebrou o voto de castidade e eles fogem às escondidas. Quando a tribo descobre, Irapuã pega os guerreiros e saem em perseguição. Eles são alcançados já nas terras que eles chamavam de terras tosquiadas, como o tosquiar de ovelhas, né, que é hoje o município de Ibiapina. E ali travou-se a batalha, né? Só começam os dois, o Calbi e o Irapuã, dominaram o guerreiro branco, mas não chegaram a fazer nenhum mal porque a Índia interviu ferozmente. E nesse instante chegam os guerreiros de Poti, que quando Martim se perdeu, eles pediam o cachorro Japi para avisar o irmão Jacaúna. E eles vieram, ele veio com os guerreiros e chegaram exatamente na hora de
vencer a batalha com os Tabajaras e eles fugirem espavoridos. Aí ela já sente o primeiro revés do amor dela, né? Ela vê o chão juncados de corpos e sente que aquele sangue que tinge o cenário é o mesmo que arde em suas faces. E aí eles empreendem viagem, né? Descem a serra da Ibiapaba pela estrada que hoje a gente chama de Janeiro, pegam à direita no pé da serra e seguem rumo ao Rio das Garças, passam ao largo da Serra da Meruoca, que é chamada assim pela imensa quantidade de frutas que gerava as moscas, e chegam finalmente ao Rio das Garças, hoje chamado de Acaraú. Acaraú, na língua indígena, significa rio onde os peixes pescam. Acará, peixe, u, ave. Dali eles seguem novamente à direita até a Serra de Uruburetama, que é onde os urubus que vão pescar, vão pastar na orla do mar. Tudo aquilo que o mar arroja, eles se alimentam e à noite eles vêm em nuvens negras até a Serra de Uruburetama. Aí já fica a pouco mais de 100 quilômetros da praia. Eles chegaram em 3 dias, segundo a lenda, e ele fez a cabana junto com o Poti, ao lado do Morro de Areia, né, na época, hoje chamado de Mucuripe, à beira do rio Ceará. Começa uma vida de flores, né, um amor imenso. Ele saía de manhã cedo com o Poti para a caça, que era gorda e abundante. Ela ficava aproveitando para exercitar-se correndo pelas campinas ou então nadando na Lagoa da Porangaba. Mas esse interregno de flores demora pouco. O guerreiro branco, com o seu espírito de aventura, começa uma depressão terrível. Não está saciado de tanta felicidade. Não tem mais aventuras, já não tem mais o que fazer. E ela sofre, achando que a morte dela seria a única solução para libertá-lo. Mas nesse ínterim, chega um mensageiro da tribo Pitiguara, chamando Poti para ajudar os irmãos, porque Irapuã havia invadido a tribo. Então, eles vão beira da lagoa, eles deixam um recado para ela, uma seta trespassando um goiamum, que hoje chamam de caranguejo, e enrolaram nessa seta as folhas do maracujá. Então, no final do dia, depois que eles não chegaram da caça, ela sai procurando pelo rastro e encontra a seta. Aí ela entende que o goiamum trespassado significa que ela deve andar para trás, como faz o caranguejo. E os ramos do maracujá indicam que ela deve ter esperança, assim como eles que guardam-se verdes até a flor florescer. E ela estava grávida, né? Já estava grávida e não sabia. E fica nesse sofrimento. Todo dia ela vai para a casa dormir, de manhã cedinho volta, nesse sofrer imenso por vários meses, até que um dia, quando ela retornava, houve uma voz amada, né? Uma coisa muito boa. Era a voz da sua jandaia que tinha saído à procura da sua dona. Então aí, Ave Maria, ela esquece os guerreiros, esquece tudo, e volta ao mesmo amor de antes que ela tinha com a jandaia. Lembra-se das serras que ela escalava, das montanhas, da casa de Araquém, dos campos que ela corria. Ou seja, foi uma forma do Deus Tupã socorrer a sua virgem. Quando ela tem o filho sozinha, dentro do rio Ceará, ela se espreme com as palhas do coqueiro,
Depois que ele nasce, ela o banha, dá o nome de Moacir, que significa o filho do seu sofrimento, e retorna para casa. Mas de tanto ela chorar, o leite seca. E ela tem que alimentá-lo com um mingau de carimã, que hoje nós chamamos mandioca, faz farinha de mandioca. Mas isso era insuficiente, então ela põe o filho num farnel que ela havia feito de algodão, põe o filho nos ombros e sai à procura do ninho da irara, que hoje a gente chama de cachorra do mato. Lá ela achou os cachorrinhos carentes num bojo, ela é caçadora, né? Havia saído para caçar. Ela faz um ninho ela faz um leito das ramas do maracujá, que é macio para o filho, unta os seios com mel e entrega, se abandona aos filhos da irara, aos cachorrinhos. Eles, evidentemente, famintos, sugam com voracidade. E ela sente a dor imensa, até os seios apojarem e ela alimentar o filho. Aí ela diz que ele é 2 vezes filho da sua dor. E, ao mesmo tempo, ela sente que vai morrer, que o estame da sua flor se rompeu. Vai para casa, senta-se na porta da cabana e, a essa altura, eles já estão próximos ao Tauape, que fica em Fortaleza hoje, né? E a cada instante que eles se aproximam da cabana, o remorso os macera, né? Quando ele chega, ela ainda está viva e ainda tem tempo de entregar os filhos e dizer: toma o teu fruto. Aí ela morre nos braços de Martim, né, que é o guerreiro branco. Poti ajuda a enterrá-la debaixo de um coqueiro à beira do rio, para quando o vento farfalhar, ela sentir que é Irapuã. Quando o vento farfalhar as folhas, ela sentir que é Martim farfalhando seus cabelos. Daí já parte para... É o fim da história, né? Ele sofre durante uns 3 meses chorando e vai embora na jangada. Poeta, Hein? antes de você recitar mais um trecho da obra, eu queria que você focalizasse melhor a sua câmera, porque está aparecendo só metade do seu rosto. Aí eu queria que você focalizasse aí melhor. Exato. É assim? Ótimo. Perfeito. Melhorou? Perfeito. Você pediu que eu falasse sobre os anexos, né? Mas você ainda quer recitar alguma parte do trecho da obra? É essa obra aqui, olha, gente. Um cordel alencarino ou Iracema em sonetos, né? Do escritor, poeta, a gente está conversando com ele. Quanto tempo ainda temos? Temos tempo que falar sobre a Atila, né? A gente ainda tem tempo. Quanto tempo ainda temos? Olha, a gente ainda tem uns 20 minutos. Uns 20 minutos, né? A gente deu aquela parada, né? Então vamos continuar falando sobre a obra, que é composta de 4... Oi? Você poderia recitar mais um trecho da obra, aí a gente partiria para os outros anexos, para os anexos do Ceará, de Fortaleza e de Apaba. Então vamos para a última carta da Atila, hoje da Atila, né? Na época ao doutor Jaguaribe. Então aqui eu vou ler porque eu não tenho decorado. O epílogo, que é a última carta ao doutor Jaguaribe. Quando ela dá 15 minutos de leitura, quando você vê que chega, manda
o livro, opinem sem parcimônia. Espero que o meu intuito esteja cumprido. Conversemos, pois, sem nenhuma cerimônia. Com a familiaridade, como se cada um desfrutasse o lânguido e cioso balançar da cúmplice e brejeira rede de tucum, que nos convida à prática do tagarelar. Se algum leitor curioso se puser à escuta, deixem-no participar da inebriante labuta, não haverá por isso de mudar o tom rasteiro da intimidade pela frase garrida das salas, cuja reserva recata a equidade das falas em prejuízo ao entendimento rotineiro. Aqui já entra eu, porque eu trouxe a carta para os dias atuais, já para a Academia de Letras. Hão de recordar-se de uma noite vocês, que na doce harmonia da nossa reunião, falei-lhes do projeto pela primeira vez e li 2 capítulos com receio e emoção. Distante das futricas e intrigas palacianas, que tanto melindraram e feriram o autor, debruço-me as letras com outras ganas, buscando realizar o seu sonho com louvor. Nunca das coisas ou dos homens andei descrido, o estigma da mesma classe nos deixa imprurido, a mesma concussão nos inunda de furor. A pátria continua vilipendiada pela indiferença daqueles que a ufanam desde a sua vil nascença, mas não sofro da misantropia que sofreu o autor. Hoje cultuamos o abençoado voto, um dos pendões da tênue democracia, que extirpou pelo útero e pelo escroto a aberração da ancestral monarquia. Não busco na literatura fuga ou diversão. A tristeza aos meus sonhos jamais infunda. Como não há política, não há malversação. É pela têmpera que a causa literária nos inunda. Também por amor, vocação e fino apreço, indelevelmente arraigados desde o berço, quando escrevia cordéis hilários ou picantes. Não tenho a cultura que tinha José de Alencar, mas busco com empenho e simplicidade elencar a forma dos seus primeiros projetos mirabolantes. As nossas conversas não revelam engano. Cultuamos com amizade a literatura amena. Dos trechos a voz lidos, muito me ufano, porque não há pretensão, é de fato um poema. É como viram e como então lhes esbocei, uma cópia fiel do seu conto monumental, narrado nos versos que inocente tramei, fidedignos à sua grande trama central. Nesta carta-poema que ora lhes faço, também um final paralelo lhes traço, da carta de Alencar ao Dr. Jaguaribe, agora endereçada à nossa doce academia, nosso pomposo orgulho, vaidade e alegria, deixando o exceto absorto em sua diatribe. Com largos traços, Alencar esboçou uma heróide, trazendo como tema as tradições indígenas, antropomorfa, mas distanciada do antropóide, uma bela exposição dos morfemas ambígenas. Escancarou por primeiro as nossas tradições, as mais sublimes do nosso sangue primeiro, ao dedicar-se a esse gênero cujas emoções são dos ancestrais, do genuíno povo brasileiro. Diz nunca se dedicar ao gênero se lembrara, que se absteve sempre até que enfim passara os primeiros e fugaces arroubos da juventude, que se suporta uma medíocre prosa, que se estima pelo quilate uma grosa, mas o verso medíocre ao leitor não ilude. Cometeu certa imprudência quando escrevia carta sobre a Confederação dos Tamoios. A tradição dos indígenas da matéria dizia, para um grande poema com a pureza de um arroio. Ou talvez um dia alguém apresente, sem ruídos
nem pretenso aparato, mas como fruto da modesta semente cultivada nas vigílias de seu recato. Bastou para que supusessem que o autor referia-se a si e tinha na mão como escritor dos indígenas o tão propalado poema. Várias pessoas perguntaram por ele, enchendo de brios literários aquele que abraçou e depois fugiu do tema. Sem calcular das forças mínimas para a empresa, tão grande que assoberbou dois ilustres poetas. Traçou e superou suas metas. Susteve-se por cerca de 5 meses esse vigor, mas amorteceu e nos confessa os seus motivos. Desde muito cedo, logo no primeiro alvor, quando começaram os primeiros pruridos, uma espécie de faminto instinto lhe impelia a imaginação para a raça selvagem e sofria porque não tinha estudos bastantes para apreciar a nacionalidade de uma monumental literatura. Era um simples prazer que lhe deleitava a leitura das crônicas e memórias que costumava devorar. Mais tarde, discernindo melhor a nobre cousa, lia as produções que publicavam sobre o tema. Não realizavam elas a poesia nacional que ousa dissecar, florir e embelezar com refino o emblema. Tal como aparecia no estudo das vidas, genuínos e autóctones brasileiros. Muitas pecavam inócuas e desabridas pelo abuso dos vis termos enxeteiros. Termos acumulados uns sobre os outros à revelia, quebrando da língua portuguesa a harmonia, perturbando a inteligência do primoroso texto. Outras eram primorosas nos ricos estilos, ricas de belas cenas, mas os estribilhos cerceavam a amplitude do contexto. Havia certa rudeza ingênua de pensamento e expressão que não devia ser a linguagem dos autóctones, que em seu desenvolvimento expressam-se por alegorias, emblemas e imagens. Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência. Ninguém lhe disputa na imaginação e no fino lavor. O conhecimento da natureza brasileira e a opulência dos seus versos construídos com o mais refinado primor. Profundo conhecedor dos costumes selvagens, em suas poesias retratou as belas paragens dos indígenas, as suas mais belas tradições. Em seu monumental poema não acabado, dos Timbiras, propôs um grande tratado a descrever a epopeia brasileira dos sertões. Entretanto, os selvagens do seu poema falam uma língua clássica e rabiscada. Exprobrou-lhe outro poeta que do tema é de grande éstero e tino mais acentuado. Eles exprimem ideias próprias do homem civilizado, que não é verossímil tivessem no estado da natureza. Sem dúvida que o poeta há de traduzir o que é falado em sua língua, embora grosseira e com toda a rudeza. Mas nessa tradução está a grande dificuldade. É preciso que a língua civilizada tenha acuidade, se molde o quanto possa as singelezas primitivas da língua bárbara e não represente as imagens e os pensamentos, senão pelos termos selvagens e frases que ao leitor pareçam naturais às assertivas. Da língua indígena, o pleno conhecimento é o melhor critério para a nacionalidade. Da literatura, em seu primordial fomento, o informal esplendor da sua sacralidade. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do silvícola, os modos do seu pensamento e sigilo, as sublimes primícias da sua edícula, as mais nobres tendências do seu espírito,
as menores partículas do seu mundo empírico, é nessa fonte que deve beber o sensato poeta. É dela que há de sair o verdadeiro poema, para desvelar da grande epopeia o emblema, eis o desiderato, o mistério do verdadeiro exegeta. Eis também o verdadeiro poema nacional, tal como em suas ambições imaginava. Aproveitando, portanto, o arrojo inicial, concatena as ideias que tanto propalava. Ideias que fluíam não sendo ainda um plano fixo, mas que a reflexão as consolidou e robusteceu, tantas que bordou o risco de tornar-se prolixo, mas a grande empreitada resoluta empreendeu. Na parte escrita da obra foi ela vazada, em grande cópia que em diagramas estilizada formataram suas ambições, primores e anseios. Mas as investigações laboriosas das belezas, feitas sobre espúrias fontes, suscitam tristezas, cesseiam a conclusão pela inocuidade dos meios. Imperfeitos dicionários lhe exauriram o espírito, arrefeceram o vigor que lhe impelia e o exultava. Mas cultivar essas flores agrestes, além do lírico, era uma satisfação da poesia que o deleitava. Um dia, porém, fatigado da constante e aturada meditação ou análise para descobrir a etimologia de algum vocábulo, a mente foi rápida, perpassada por um antigo receio que muito lhe aborrecia. Todo esse imenso trabalho que, às vezes, custava uma só palavra, semanas ou meses, seria por todos levada em conta sucinta? Saberiam que esse escrópulo de ouro fino tinha sido desentranhado com o descortino da profunda camada onde dorme uma raça extinta? Ou pensariam que fora na superfície achado e trazido ao vento da gratuita e fácil inspiração, por sobre este um outro receio foi assaltado. Não seria a imagem também uma especulação? A imagem ou o pensamento, com tanta fadiga, esmerilhados, seriam apreciados em seu justo valor, pelo vulgo que na azáfama nada ou pouco obriga, ou ainda pelo mais refinado e complacente leitor? Não as julgariam inferiores às imagens modernas, tão em voga usadas nas literaturas odiernas? Ocorreu-lhe um exemplo tirado deste livro com carinho. Guia chamava os indígenas pitiguaras, guaraciabas, tapuias e tribos tabajaras, simplesmente de Piguara, senhor do caminho. A beleza da sentença selvagem em sua tradução, literal e etimológica, lhe parecia bem convincente. Não diziam sabedor do caminho em sua conjunção, embora tivesse termo próprio e autossuficiente. O termo coalbe não exprime a energia do pensamento. Assim como o caminho no estado selvagem não existe, não é coisa do saber, não há, portanto, fundamento. O caminho se faz na hora da marcha e então consiste, através da floresta ou do campo, em uma certa direção. Aquele que a tem e a dá é o verdadeiro anfitrião, é realmente o verdadeiro senhor do caminho. Não está aí uma joia da poesia nacional? Não é bonita uma expressão pura e literal, mas difícil de colher, como a flor no espinho? Pois talvez haja quem prefira a expressão rei do caminho, os fundindo a monarquia, sem que sequer tivesse ideia da instituição. Outros se inclinaram à nossa palavra guia. Como mais simples, as análises dessas digressões o levaram de vez a arrefecer e dispor em outra ordem o seu intento. Ora, escrever um poema que devia alongar-se, correr o risco de não ser entendido e desgastar-se, ou, quando entendido, não devidamente apreciado.
era para desanimar o mais robusto talento, quanto mais a mediocridade do seu intento ao persistirem as ilações do seu enunciado. Encher o livro de grifos o tornaria confuso. A profusão de notas, quase ninguém as lê. Publicar parcialmente seria muito difuso, apenas para o veredito literário receber. Dar leitura dele a um círculo proeminente, que emitissem juízos acadêmicos ilustrados, todos esses meios tinham o seu inconveniente e todos foram repelidos, logo descartados. O primeiro afetava o livro pelo seu seletismo, o segundo o truncava em pedaços no abismo, o terceiro não lhe traria a benesse dos censores. O que lhe pareceu melhor e mais acertado foi desviar o espírito do fatídico enunciado, traçar outro plano com menores albores, dissabores. Mas não se abandona assim um livro começado, por pior que ele seja em suas vitais urdiduras. Deu novo rumo à obra, mas reteve o predicado, pois nas páginas cheias de borrões e rasuras dormia a larva de todo o seu pensamento, que poderia ser a ninfa de asas douradas, se a habitual inspiração inoculasse o fomento, fecundasse o grosseiro casulo de larvas aladas. As diversas pausas das suas preocupações, o espírito volvia, pois, ao álbum em borbotões, onde estão ainda incubados preceitos estoicos, o cerne que encerra a monumental morfologia da obra maior que o saber que então existia, e estarão cerca de 2.000 versos heróicos. Conforme a benevolência ou a severidade que induz a outros estados os ditames da autocrata consciência, por vezes os achava bonitos e dignos de verem a luz, noutras lhe pareciam vulgares, eivados de ambivalência, monótonos e somenos a quanta prosa charra, que tenha estendido sob o papel e o vento. Se o amor de pai abranda esse rigor, esbarra, desvanece pelo receio da perda de tempo. Não afeito aos estilos simples ou barrocos, disse não fazer versos para caboclos, as raças ainda não estavam miscigenadas, talvez como intelectual e autodidata, não acoimasse visão escravocrata, mas as classes ainda eram estilizadas. Em um desses volveres do espírito, a obra começada, lembrou-se de uma experiência ânima prosaica. O verso, pela sua dignidade e nobreza escoimada, não comporta flexibilidade, seja moderna ou arcaica. De expressão que, todavia, não vai mal à prosa, onde a elasticidade da frase lhe permitiria, então, que se empregassem com clareza mais airosa as imagens indígenas em sua verdadeira visão. De modo a não passarem despercebidas, como fincadas em estrofes comprimidas, por outro lado, conhecer-se-ia o vital efeito, que haveria de ter o verso pela eficácia, que tivesse a prosa em clareza e audácia, equalizando a qualidade, aferindo o defeito. O assunto para a experiência de antemão estava achado quando, em 1848, reviu nossa terra natal, o seu querido torrão, e a ideia que já o martelava, assumiu. Usar as nossas lendas e tradições em portentosas obras literárias. Mais uma vez, as suas assíduas ilações assumiram importâncias temerárias. Com os quase 2.000 versos abandonados, Dante e Luís de Camões estariam superados, Iracema